Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Valdecir e esse é o meu grupo. Vitor Henrique, Lucas Gabriel, João Guilherme, Cássio Augusto e hoje a gente vai falar sobre o fruto. Mas o que é o fruto? O fruto é um órgão exclusivo da angiosperma. Ele se origina do ovário, das flores capilares. Ele é importantíssimo para a disseminação do fruto ao longo do meio ambiente. Com o passar do tempo, o fruto começa a se tornar visível. Ele começa a ficar murchas, ter pétalas e etc. Bom, agora que a gente já entendeu o que é um fruto, eu vou explicar as partes do fruto. O fruto basicamente é constituído por duas partes principais, que é o pericarpo, que é o resultado do desenvolvimento das paredes do ovário, e as sementes, que é o resultado do desenvolvimento dos óvulos fecundados do ovário. O epicarpo, ele é a casca do fruto, que pode ser bem fina ou mais espessa. O endocarpo é a parte mais fina do fruto, que às vezes nem sempre é visível. Já o mesocarpo é a parte suculenta do fruto, que acumula substâncias de reserva de proteínas. E por fim, o pericarpo é a junção de todas essas estruturas, que formam o fruto como conhecemos hoje. Pessoal, hoje eu irei falar sobre a função dos frutos. Basicamente, a função dos frutos é a proteção da semente, o desenvolvimento do ovário e a dispersão das sementes, que seria a disseminação. Ao longo de sua evolução, os frutos desenvolveram novos tipos de frutos e também novos tipos de estratégias para a dispersão das sementes contidas neles. Há uma imensa variedade de formas diferentes para a dispersão das sementes, como por exemplo os frutos carnosos, que dependem de animais que levam as sementes ou os frutos para outros locais, fora do local de origem do fruto. Tem alguns frutos que desenvolvem alas para flutuarem por alguns momentos, ou outros que existem sementes que com espinhos, que podem grudar na pelagem ou no pelo de animais que levam a grandes distâncias. Pelas variedades dos frutos e quantidade, eles foram classificados em grupos e separados em grupos específicos. E esses grupos são classificados de acordo com os critérios que existem neles. Tipo, tem o tipo de pericarpo. O pericarpo são frutos que podem ter o pericarpo bastante desenvolvido, carnoso, comestível ou então lenhoso e seco. E tem a abertura, que tem o apelido de deiscência. E nos frutos deiscentes, o pericarpo se abre, liberando as sementes, e nos indeiscentes, as sementes permanecem dentro do fruto. Os frutos são divididos em vários grupos. Os frutos carnosos, que são os bagas, que é uma ou mais sementes livres, exemplos que tem a uva, a goiaba, o tomate, o mamão. E as drupas, que estão no mesmo grupo, o que são uma única semente fundida do endocarpo duro pétreo. Exemplos que tem o pêssego, a azeitona e a manga. E o outro grupo são frutos secos, que são indeiscentes, que tem dois tipos de critérios, que é o aquênio e cariópse. E o aquênio é uma semente ligada apenas por um ponto à parede do fruto, que são o girassol, que nele o que se chama popularmente de semente é na realidade o fruto. E o cariópse é uma semente que cresce inteiramente com a fina parede do fruto. Exemplo, o milho, o trigo, o arroz e a cevada, que são gramíneas. Os pseudofrutos, também chamados de falsos frutos, são frutos que não se originam do ovário da planta. Elas se desenvolvem-se a partir de um tecido da planta ao lado de uma flor. Existe uma diferença entre frutos e frutas, onde fruto é o termo botânico que se refere à estrutura que protege e espalha a semente. A fruta seria um termo popular para se referir aos frutos com sabor adocicado. É muito comum confundir os dois termos e pensar que serem a mesma coisa, mas isso está errado, como citei acima. Há uma certa diferença entre esses termos. Lembre-se,
Toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Deixe seu feedback aí embaixo nos comentários, porque ajuda a gente muito para realizar o conteúdo dos próximos vídeos. É isso aí, tamo junto. Abraço, professora Luciano Web. Joinha.